dia! Mais um dia de live. Vamos lá nessa maratona minha de live aí, todos os dias às 11h11. E hoje a gente vai estar fazendo essa live. Bom dia, bom dia! A gente vai estar fazendo a live então com o Kleber. Bom dia, sejam bem-vindos! Bem-vindos! A gente vai falar sobre quiropraxia com o Dr. Kleber. Quem não conhece essa técnica aí, hein? Eu morria de medo dessa técnica. Kleber, pra você entrar na live... Oi, prima linda! Ah, que saudade, meu primo querido! Então, Kleber, tu precisa pedir aí pra mim poder te aceitar. Não sei se tu tá vendo, mas como se tu fosse comentar ali, acho que ele aparece um participar da live, daí eu te aceito aqui. Isso! Todo mundo ouvindo bem aí? Bem-vinda, Pri. Bom Oi, dia. bom dia, tudo bem? Tudo bem, Ju? Quanto tempo, né? Pois é, né? Faz tempo que tu não vem ajustar tua coluna aqui. Então, estou inclusive precisando muito. Eu imagino. Então, eu tô há um ano já, né, longe de Porto Alegre, tô indo com bem pouca frequência, assim, então não consegui mais ir me ajustar. E eu Pois noto então, hoje em dia muito essa diferença, viu? viu só como é importante? Bom, tu Olha quem salvou tá minha aí, ó. vida, né? Há um ano atrás, não é à toa que eu estou te convidando para vir falar sobre essa técnica incrível aí para as pessoas. Que honra estar aqui, viu? Só corrigindo, a quiropraxia, mais do que uma técnica, ela é uma profissão. A quiropraxia é uma faculdade de 5 anos, assim como é a Sério? medicina, assim como Uau! é a Bom, eu te chamei fisioterapia. de Dr. Kleber, né? Não Então eu precisa porque eu não acertei. fiz doutorado. Fiz Hã? 5 especializações, mas doutorado eu não fiz, então doutor não Isso. precisa. Então, né? Que chamavam antigamente os advogados de doutor, né? Uhum. Daí ficou essa história de doutora, mas é só quem tem doutorado mesmo, você tem razão. Uhum. Então, primeiramente, deixa eu te, né, dar as boas-vindas aqui. Gratidão por ter aceito o meu convite também, por passar para Uma poder passar honra. essas informações sobre essa profissão e essa técnica linda aí para as pessoas. Né? Tu desenvolve um trabalho há muitos anos, tu tem um respeito muito grande nessa área. Eu acho muito, muito lindo o teu trabalho, o teu profissionalismo. Tem uma fã aqui desse lado, né, que tu tem um projeto também que eu vou pedir para te contar um pouquinho no final da live. Que foi também o que me deu aquele start, assim, de tipo, pô, o Kleber, claro, vou convidar o Kleber para vir aqui falar com a gente. E Maravilha. vou pedir então para ti se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da tua história, primeiro, para as pessoas Tá joia. entenderem certinho tudo isso. Enquanto tu explica, eu vou deixar fixo aqui para as pessoas o tema da live. Tá bem. Bom, pessoal, eu sou quiropraxista, né? Sou formado há 14 anos quase, me formei em 2006 na Fevale. Fiz o curso de quiropraxia mesmo, são 5 anos de faculdade. E depois eu fui fazer algumas especializações, alguns aprimoramentos nas técnicas de quiropraxia gestacional e pediátrica. Eu atendo muita gestante, atendo muito bebê. Depois em quiropraxia geriátrica, minha paciente mais velha tem 105 anos, vai fazer 106 dia 21 de agosto. Uhum. Incrível! Então, para ver como a quiropraxia ela é segura, né? Dá para a gente atender desde um bebezinho recém-nascido até pacientes centenários. Então, depois, ainda me especializei em crânio e ATM. A gente faz um trabalho bem interessante junto com os dentistas para quem tem problemas nessa articulação. E sabe que muita gente tem problema de ATM, de bruxismo, e Eu tenho, na verdade, eu tinha mais. Hoje em dia tá mais controlado, né? Mas eu sofri muito tempo de bruxismo, inclusive craquelei todos os meus dentes aí de tanto morder. então, né? O bruxismo ele tem várias causas, vários motivos, desde o estresse, uma mordida inadequada, mas uma maneira que o quiropraxista pode ajudar, nos casos de bruxismo também, é ajustando o quadril da pessoa, em especial o sacro. Por quê? Nós temos o líquor, que é aquele líquido que percorre as meninges, né? Percorre o cérebro, percorre toda a medula e vem até aqui o sacro.
e esse líquido ele é bombeado através da bomba sacro-occipital. Então, quando a gente está com o quadril desalinhado, os músculos e os ligamentos eles tensionam aqui de determinada maneira que prejudica esse movimento. Então, o crânio, para compensar, ele começa a fazer este movimento aqui com a ajuda da ATM. Então, muitas vezes, sacro desalinhado pode causar problemas na articulação temporomandibular e o bruxismo. Ah, Então, só que incrível, né? Não, e, tipo, é um lugar totalmente distante, a gente nunca imaginaria que de um lugar tão distante poderia causar, né? sim, Deus fez tudo muito ligadinho, né? Muito É. certinho, muito costurado aí. Bom, então, na Então, terapia holística, até quando a gente estuda, né? Acho que até quem estudou acupuntura acabou estudando mais isso, né? Mas tem vários pontos, né? Que também se ligam. Os chakras, eles estão, por mais que cada chakra esteja associado a determinado órgão, tem alguns chakras que eles têm ligações com outros chakras. Então, às vezes, se tu tá com uma disfunção num órgão lá de baixo, às vezes não é o teu chakra vinculado a esse órgão que tá com problema, às vezes é um outro chakra, né? Bem distante. E tem essa mesma lógica aí do que tu tá é explicando verdade. agora. O corpo é todo um complexo, né? Tanto que o melhor tratamento para os nossos pacientes é o tratamento multidisciplinar, onde a gente entra tanto com quiropraxia. O que acontece? A nossa tendência ela é degenerativa, né? A gente nasce, cresce e a gente começa a gastar. Como a gente pode ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma coluninha de um jovem e aí a gente vai envelhecendo e a gente vai gastando. E o que determina essa velocidade de degeneração são alguns fatores, como a genética, tá? E aí a gente não tem como escapar, porque a fruta não cai longe do pé, mas é muito importante as sobrecargas que a gente coloca sobre esses discos aqui, ó, Ju, o amortecedor da coluna. Quando a gente tem muita carga, a gente vai gastando. E que cargas são essas? É a carga, sobrecarga emocional. O estresse e a ansiedade são importantes, porque quando a gente contratura a musculatura, a gente coloca mais pressão aqui. Então, o tratamento com psicólogo, psiquiatra associado muitas vezes é importante. Às vezes, mandar a pessoa fazer uma meditação, fazer uma yoga, tudo ajuda a reduzir. Um reiki, tudo isso daí ajuda, né? Também é importante a sobrecarga de peso do corpo das pessoas. As pessoas mais gordinhas, elas costumam ter mais problemas articulares, em especial do umbigo para baixo. Problema na lombar, no quadril, no joelho, nos pés. Então, o trabalho é muitas vezes feito junto com um nutricionista, um médico nutrólogo, um endócrino, ajuda bastante também. Tem a sobrecarga em função da má postura. Isso eu já te expliquei, vamos ver se tu lembra. Olha aqui, Ai, pessoal. meu Deus. Minhas Para quem está consultas faz enxergando, tempo. faz um ano que tu não me aparece. Olha É aqui. verdade. Ai, 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 ai. Ju, presta atenção aí para te lembrar. Olha só. Tá. Ó, nossa coluna, quando ela é vista de frente ou de trás, ela deve ser assim retinha, tá? Porém, quando ela é vista de lado, a nossa coluna tem essas curvas, tem esse S. Por que ela tem essas curvas aqui? Para dissipar as cargas. Porque a cabeça e o tronco são pesados e a gravidade ela é um vetor reto e para baixo. Então, as curvas dissipam as cargas, protegendo a nossa coluna, protegendo esses discos. Então, é muito importante que a gente consiga... Eu desativei ali os comentários porque eu vi que estava ruim um pouco para as pessoas poderem ver certinho. Perfeito. Ficou na parte de baixo da tela, né? Então eu desativei aí, depois a gente ativa para as pessoas se alguém Tá quiser fazer ótimo. alguma pergunta. Então, é bem importante que a gente tente manter isso reto, visto de frente, e de lado a gente mantém essas curvas da coluna porque elas protegem, né? Só que o que tem acontecido hoje? As pessoas acabam sentando tudo torta, né? Escorregam na cadeira, jogam o quadril para frente, isso aumenta a pressão na lombar. E aí quando a gente perde essa curva aqui, o corpo vai buscar uma curva alternativa para compensar. Ele entorta a lombar, ele faz uma escoliose. Então daqui a pouco a gente está sentado para o lado, ou ainda a gente cruza as pernas. Quando Então, eu fazia muito isso, né? Quando eu te procurei, que eu tava com aquele problema horrível de dor, era um momento que eu tava trabalhando
muito, assim, o dia inteiro sentada, né, no computador e eu tava fazendo isso. Eu tava com uma postura muito, muito ruim. Exatamente, estava mesmo. Eu espero que tu tenha aprendido, E né? o celular também, né? Chegaremos aí. Então, é importante que a gente coloque o quadril bem para trás e o umbigo para frente. Vou mostrar aqui minha cadeira para vocês. Eu uso essa almofada aqui, ó. Tá vendo? Bom, vamos ser mais inteligentes. Baixar o celular. Aqui, ó. Eu coloco uma almofada na altura do umbigo para manter essa postura aqui, ó. Tá vendo? E estando assim, a carga na coluna ela é praticamente nula. Então, pessoal, é importante manter o umbigo para frente e o quadril para trás quando a gente vai sentar, tá? Para não precisar cruzar as pernas, não entortar a coluna. O que a gente pode fazer é cruzar os pés lá embaixo da cadeira. A gente cruza um tornozelo sobre o outro e apoia a ponta do pé no chão. Aí não tem problema porque não vai interferir na coluna. Outra curva importante é a nossa curva da cervical, né? A lordose cervical. Ela estando assim, ela dissipa a carga e protege os nossos discos. Porém, hoje em dia, o pessoal aqui segurando muito o celular e olhando para baixo, a curva acaba sendo perdida, né? E aí aumenta a pressão nos discos e o músculo aqui atrás do trapézio, ele começa a tensionar para tentar devolver a curva. E a gente fica com tensão no pescoço, no ombro, às vezes dores de cabeça. Então a dica para quando for usar o celular é cruzar um braço, apoia, deixa ele apoiado aqui e apoia o outro. Não vai nem fazer força. E o ideal é que quando a gente faça esse movimento, o celular ele chega a encostar no nariz. E a gente mantenha isso aqui, ó. Quando precisar usar as duas mãos, junta os braços e ó. E depois volta. Isso ajuda a manter a nossa curva cervical, tá? Então, quando a gente perde essas curvas, aumenta a pressão e acelera o desgaste também, acelera o processo degenerativo. Então é bom a gente cuidar da nossa postura e para cuidar da postura ajuda muito o exercício físico, em especial bem orientado. Eu gosto de sugerir para os meus pacientes fazerem uma musculação com um educador físico ajudando, ou fazer um pilates com um fisioterapeuta ou com um educador físico, o RPG também. Então, aqui na minha clínica, nós trabalhamos com mais de 10 profissionais de diferentes áreas. Desde temos médicos, fisioterapeutas, quiropraxistas, massoterapeutas, nutrólogo, uma coach, uma psicóloga. Olha só que legal. Então, Tem eu uma ia galera. dizer que eu tive a oportunidade de conhecer alguns e a tua equipe é maravilhosa, né? Até na recepção, assim, tu já percebe que as pessoas são muito, muito amadas. A gente é muito, muito bem atendido na tua clínica. Tem que ser, né? A gente tem que atender os outros como a gente gostaria de ser atendido. Ou melhor, como a gente Trabalho gostaria. com pessoas, né? Com saúde, isso é essencial. Exatamente. Então, voltando às sobrecargas, né? Temos a sobrecarga emocional, estresse e ansiedade que aumentam a pressão na coluna, porque contratura a musculatura. Sobrecarga biomecânica em função da má postura, perdendo as curvas, a carga também aumenta. Temos a sobrecarga de peso do corpo, os gordinhos sofrem mais, né? Porque aumenta a pressão. E também temos, muito importante, outra sobrecarga biomecânica que acontece em função do mau alinhamento vertebral. Olha, as vértebras são assim, tá? Uma em cima da outra, e elas têm essa mobilidade. Para a gente rodar o corpo para lá e para cá, elas rodam junto. Mas, às vezes, se a gente fica muito tempo numa má postura, a vértebra acaba ficando presa num lugar inadequado. E aí os ligamentos e os músculos aqui da região, eles tensionam para tentar estabilizar isso aqui. E essa contratura que se forma, ela já deixa a região dolorida. Mas o pior é que essa contratura pode aumentar consideravelmente a pressão aqui. Às vezes, cerca de 20 a 30 quilos de pressão em cima do disco intervertebral. Isso acelera bastante o desgaste, né? Imagina, dias, meses, anos com essa pressão extra. Então, eu acho que quando eu te procurei, eu tava com esse problema, né? Tava totalmente desalinhada, Ju. Então, eu tava toda torta mesmo, eu tava uma véia renga. Tá, Vamos combinar. e tu lembra o quanto estralou, né, Ju? Estralou tudo. Não, E então, deixa eu te falar, então, já que tu falou nos estalos, que eu já tinha ouvido falar em quiropraxia por muito tempo, né?
Só que, bom, quiropraxia, quando tu escuta, eu ao menos, eu escutava, eu já pensava nos estalos, meu Deus, deve doer pra caramba. Quando eles viram aquele pescoço, parece que vai degolar a pessoa, Deus me livre, eu não vou mais já. Não vou. Daí acabei te conhecendo, né, através do nosso grupo de Raharaktis. Daí eu comecei a acompanhar o teu Instagram, comecei a ver que, né, até pessoas que eu seguia, inclusive, iam, né, no teu consultório. Eu pensei, bom, então, se elas estão vivas ainda, né, então dizendo que o cara atende bem, quando vê, não é tão ruim essa quiropraxia. Daí teve um momento que eu fiquei com muita dor, né, eu tava num ponto, assim, que eu não tava mais suportando, eu tava, inclusive, tomando remédio, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, né, e acabei, então, te procurando. E tu me desmistificou isso, né? Até porque eu cheguei assim morrendo de medo, né? Porque eu tava super tensa. Eu falei, esses estalos aí, não sei se eu vou conseguir relaxar. E daí tu já meio que queria que tu explicasse o que é esses estalos. Depois que tu me explicou, eu perdi meu medinho e a nossa consulta foi show. Olha só, então, pessoal. Eu já volto, vou pegar um copinho d'água. Não, fica aí. Ai, eu quero tomar água, pô. Como é que tu não te preparou? Olha aqui a minha água, ó. Tá, então, 5 segundos. Olha só, conta até 3. 5. Vai. Eu esqueci ela, ó. Agora sim. Tchim. Salud. Então, pessoal, o que é o estralo, né? Como eu estava mostrando antes, quando a vértebra desalinha e a musculatura contratura para estabilizar e aumenta a pressão na articulação, essa pressão tão grande no disco aqui faz com que o corpo, de uma forma inteligente, né, ele crie uma bolha de gás entre a articulação até para funcionar como amortecedor. Essa bolha aqui dentro, ela ajuda a proteger o disco, porque ela tira um pouco da carga daqui. Mas essa bolha, às vezes, ela acaba colocando um pouco de pressão na inervação também, tá? Podendo gerar alguns sintomas, tipo dor de cabeça, se o desalinhamento for aqui em cima, problemas de estômago, se o desalinhamento for no meio da coluna, aqui na região de T6, porque inerva o estômago, problemas no ciático, se o desalinhamento for ali embaixo. Então, se a bolha estiver comprimindo o nervo, pode causar esses desconfortos todos. E quando a gente vai lá e faz assim, ó, o reposicionamento da vértebra, é comum essa bolha de gás escapar e fazer barulho. Então, nossa, é um alívio, né? É uma gostosura no fim das exato. Contas. Por que é? Porque os estralos nada mais são do que os gases que se escapuliram daqui e quando eles escapam daqui, eles diminuem a tensão na inervação. Então, dá um prazer imediato, né, Ju? As pessoas já saem melhor. E aí, quando o corpo entende que as vértebras estão mais alinhadas, o corpo permite que a musculatura e os ligamentos relaxem. Então, as coisas todas melhoram. Quando a gente está desalinhado e o músculo e o ligamento contraturado, aí o pessoal vai lá, faz massagem, toma medicação e ajuda naquele momento. Só que como está desalinhado, a contratura ela já tende a voltar. Então, quando a gente ajusta, o resto funciona melhor, né? Então, por isso que é bacana o tratamento multidisciplinar. Então, muitas vezes aqui na clínica, eu ajusto o paciente e já passo para minha massoterapeuta, que é especialista em liberação miofascial, aquela massagem maravilhosa, que eu ouço as pessoas gritando lá da sala dela, eu ouço aqui. Mas o importante é que é eficiente, né? Dói pra caramba, mas é eficiente também. Então, e algumas vezes o paciente sai de lá da massagem e vem fazer a quiropraxia. Eu prefiro quando é assim, porque daí o povo já vem amaciado, é muito mais fácil para mim. Ela prefere quando o paciente passa aqui antes, porque já chega ajustado para ela, né? Então, como eu sou o chefe aqui, eu tento com as secretárias na agenda fazer com que os pacientes primeiro passem lá e depois venham para cá. Boa! Eu tenho que usar esse meu poder. Eu tava fazendo massagem, né? Eu tava com a dor e daí eu comecei a tomar remédio e pensei, pô, não adianta ficar tomando remédio e não resolver meu problema, né? E eu não consegui entender que era porque eu tava toda torta, sendo torta e, né? E, tipo, não cuidando com o celular, na postura do celular. E daí eu acabei fazendo massagem, comecei a fazer muitas massagens e eu vi que não tava funcionando, né? Daí eu recorri à quiropraxia e resolveu minha vida. Incrível, isso também que eu achei muito, muito engraçado. Que eu nunca tinha observado em mim, que eu fiquei de cara, né? Porque o meu ascendente é leão, então assim, eu não aceito isso nessa vida. Tava toda torta. Eu tava com o ombro mais alto que o outro, assim, mas era claro, é um desnível bem pequeno, só que a gente não para pra observar isso no nosso dia a dia, né?
E daí o Kleber me fez ficar na frente do espelho, assim, ele falou, Ju, fica reta. Daí eu olhei dele, ele brincou, não, fica reta. Eu falei, não, tô reta. Ele, não, tu não tá reta. Aí eu vi que eu tava com desnível mesmo. E hoje em dia eu tô, até eu te falei, né, pô, tô há 1 ano sem ir aí, eu já notei que meu desnível tá de novo. Tá Até voltando, porque né? explicou, né, que o corpo, ele demora um tempo, né, até ele entrar pro lugar correto de novo e ficar ali. Então eu fiz o tratamento certinho, né, a gente fez acho que 1 mês, 2, não lembro. 6 sessões. O Quanto? que é o ideal? Que a gente consiga fazer umas 5 a 6 sessões num prazo bem curto de tempo. Tá? O ideal seriam 2 sessões por semana, por 3 semanas. E aí a gente consegue mudar um padrão articular, muitas vezes. Porque o teu corpo está acostumado com uma situação e a gente põe numa situação mais adequada. Só que tu sai daqui e o corpo ele já trabalha para voltar para onde estava acostumado, né? Independente se você vai cuidar da postura ou não. Se você cuidar, o ajuste dura um pouco mais. Se você não cuidar, e aí ele já desalinha mais rápido. Então é ideal a gente se ver 5 a 6 vezes para fazer o reposicionamento articular, né, a mudança do padrão, e depois a gente se vê lá de vez em quando para fazer a manutenção. Muitas vezes, os meus pacientes acabam vindo a cada 3 meses. Os que se comportam, os que seguem as recomendações. Tu até que veio algumas vezes, né, Ju, para fazer a tua manutenção, só que agora morando em Florianópolis... Mas é que como eu me mudei, né, Kleber, começou a ficar meio que inviável. Mas eu vou te passar os contatos de uns colegas em Florianópolis, porque tem pessoas muito boas. Seria bom. Até porque eu assim, né, sabe quando a gente conhece através de uma pessoa, a gente meio que fideliza, né? E eu daí eu fico com medo de ir em alguém, porque eu acho que isso é uma coisa extremamente séria, né? Se eu não tiver alguém que me indique, eu não vou, com certeza. Olha, então, primeiro se que eu alguém que de tua confiança, com certeza, quando eu não puder ir pra aí, eu vou dar um jeitinho. Então, primeiro que eu não sou ciumento, tá? Eu compartilho os meus pacientes, porque eu sei que é pro bem do paciente. Isso é muito importante, né? O universo é abundante. Exatamente. Aí em Floripa tenho vários colegas que são muito bons, tá? O que eu acho importante é que você vá num quiropraxista com formação em quiropraxia mesmo, porque são 5 anos de faculdade. Então, se você entrar aí no site da Associação Brasileira de Quiropraxia, que é quiropraxia.org.br, lá tem um link que chama Encontre um Quiropraxista. E aí você clica lá, coloca a tua cidade que você vai achar um quiropraxista com graduação, tá? Olha que interessante. Então, tem muitos outros profissionais que se intitulam quiropraxistas, tá? Eu nem sei o que falar a respeito, porque tem pessoas que são boas, tá? Tem excelentes fisioterapeutas e depois eles fizeram cursos de manipulação, de quiropatia e tal, e eles manipulam e eles têm bons resultados. Eu não conheço nenhum deles, especificamente assim. Mas se eu fosse recomendar alguém para fazer fisioterapia, eu recomendaria para um fisioterapeuta. Se eu fosse recomendar alguém para trabalhar a liberação muscular, eu recomendaria para um massoterapeuta. Se eu recomendasse alguém para fazer ajustes articulares, eu recomendaria para um quiropraxista que estudou 5 anos para aprender a detectar exatamente o que está desalinhado e como ajustar aquilo. Porque estralar é muito fácil. Tem gente que se estrala sozinho. Eu fazia isso, né? Não conta pra ninguém, mas antes de te conhecer, a gente se instalava, né? Brincando sempre. Então, se estralar é muito fácil. O que é importante e o que faz diferença no tratamento é você detectar o verdadeiro desalinhamento, que o quiropraxista chama de subluxação, e depois a gente vai lá e corrige o que está desalinhado. A gente não sai estralando tudo. A gente identifica o desalinhamento e ajusta o desalinhamento para ele ficar realinhado. E isso faz total diferença, porque o nosso cérebro ele se comunica com todo o resto do corpo pela medula, né? As informações passam aqui por dentro e por esses nervos. Quando a gente tem algum desalinhamento, aumentando a sobrecarga do nervo, essa comunicação ela fica meio inadequada. Não que ela vá ser interrompida, mas ela fica ou hiperestimulada, que normalmente acontece, e o mais comum nos desalinhamentos são dores de cabeça, problemas gástricos, problemas lombar e ciático. Isso a gente trata fácil aqui. Se a articulação não tiver... muito de ciático, né, na tua época, nossa. Me lembro, cheguei a te benzer até. Ainda? Então, isso eu ia te falar, né, que eu queria que tu falasse, porque eu gosto do teu trabalho,
que tu não faz só a quiropraxia, tu trabalha com outras técnicas. Eu lembro também que tu me falou eram uns ímãs, uns íons, alguma coisa assim, né? Tu que vai explicar aí, porque você que é o profissional dessa área. E, então, quais são as técnicas que tu utiliza além da quiropraxia? Porque eu sei que tu é cheio dos cursos aí, tá teus diplomas atrás de ti também. Tem alguns aqui. Bom, Ju, na verdade, eu sou um buscador, né? Eu somos. Então, eu conheci a quiropraxia com 15 anos, quando eu tive um problema de coluna bem importante. Chegaram a pensar numa cirurgia para minha coluna e acabei conhecendo um quiropraxista. Em função disso, virei quiropraxista e não operei a coluna. Só que a minha coluna ela é muito machucada, porque eu sofri um acidente, caí de uma árvore e estourei a coluna. A quiropraxia ela me ajuda muito, mas tem outras coisas que são importantes para eu ter mais qualidade de vida, como a atividade física, suplementação, produtos para articulação, para melhorar a dor. Então, eu fui buscando diversas coisas e fui tendo esses conhecimentos, né? Aí, na faculdade, eu era meio científicozinho, assim, era metido a doutorzinho, acreditava em ciência, em faculdade e ponto. Aí, um amigo meu me recomendou fazer um curso de Reiki. Eu sou aberto, embora eu não acreditasse, eu fui fazer o curso de Reiki, tá? E aí, lá no curso, o professor falava, ó, isso acontece por isso. Eu falava, não, isso acontece porque tu tocou na pessoa, liberou hormônio, não tem nada a ver com energia. Bom, tomei tanto nos dedos do professor que eu acabei saindo de lá acreditando no Reiki. Fiz o nível 1 e o que eu faço, eu me proponho a fazer certo. Eu saí mais ou menos acreditando no Reiki. Só que aí tem aqueles 21 dias que tu tem que se auto-aplicar e tudo. E aí comecei a gostar dos resultados. Daí depois eu resolvi fazer o Reiki nível 2, onde você aprende os sinais, né? Maravilha. Ainda acreditava mais ou menos. Só que minha mãe também era reikiana. E aí nós fomos fazer um passeio, a gente foi para uma fazenda de um tio lá em Bagé, que é a 500 quilômetros aqui de Porto Alegre. E aí na volta da viagem, eu estava dirigindo, a minha mãe estava do lado, e ficava cheio de passarinho, aquelas pombinhas comendo milho, soja, que os caminhões derrubavam, né? E se tu andasse a mais de 80 por hora, tu atropelava aqueles bichos. E andar 500 km a 80 com aquela reta era difícil. E daí a minha mãe me falou assim, você é reikiana, não é, meu filho? Eu falei, isso, mãe dela, então. Quem sabe a gente joga tal símbolo em cima desses bichinhos aí? Vou tentar. E a gente começou a jogar o símbolo 1 em cima dos bichos, e eles começaram a voar tudo antes. E aí eu pude vir a 120. Exatamente. Daí eu falei, cacete, agora eu acredito no Reiki, né? Boa! Então, aí eu fiz o curso de Reiki, fiz até o nível 3, aí fiz o Reiki xamânico ainda. Então, todo mundo que deita na minha maca aqui recebe Reiki mesmo sem saber. Então, eu não fico falando. Então, eu sabe aplico. que eu observo assim, bastante, né, ao longo da minha jornada aí, como o Reiki ele foi especial para muita gente que era cética, né? Porque para mim também foi assim, imagina, eu era contadora, né? Total cética, assim, eu venho de uma linhagem, minha avó era benzedeira e tal, mas tinha aquela coisa do misticismo e tal, então meio que não acreditava, mas não acreditando. Uhum. E eu acabei também começando pelo Reiki. A maioria das pessoas começa pelo Reiki. Só que daí mora um grande perigo, porque tu acabou sendo um bom aluno de ir lá praticar os 21 dias. Uhum. Eu, no início, não fui. Eu tive que sofrer uma consequência para ir lá, ter que praticar e entender que era importante eu fazer a prática. E daí, o mais importante ainda é ir buscar as informações além disso, porque se tu não tira a barreira da crença, da limitação de não acreditar, de não entender algumas coisas, para daí praticar o Reiki, tu não vai praticar o Reiki e tu não vai ter transformação na tua vida. E daí foi por isso que eu acabei criando também o curso do Despertando Eu Maior, né, para dar uma base para as pessoas. Que legal. E o Reiki é incrível, porque depois que ele entra na nossa vida, que a gente falou, a gente faz automático, né? Automático. Eu faço em tudo. Eu também. No banho, na água, na comida, nas pessoas, Tudo. Eu vejo alguém passando uma dificuldade, eu jogo um símbolo em cima. Eu ouço uma freada de carro, eu já jogo assim, o tempo todo, né? benzendo, né? Então, daí eu fiz o curso de Reiki, aí fiz o curso de Hararats,
Aí fiz curso de acupuntura, fiz curso de dry needling. Conforme vão surgindo as necessidades aqui dos meus pacientes, eu vou buscando outras coisas. Então, hoje, mais do que um quiropraxista, eu acho que eu sou um terapeuta, né? Sou um Com profissional da área da certeza saúde. é. Eu me, eu me identifico como quiropraxista, as pessoas me procuram pela quiropraxia, mas eu acabo fazendo diversas outras coisas aqui. O que for possível fazer para melhorar o paciente, a gente tenta fazer. A minha sala aqui ela é cheia de cristais, por exemplo. Eu sei, eu achei isso incrível quando eu fui aí. Embaixo da minha maca ali tem cristais, tem orgonites, tem números do Grabovoi Tem que os já números do estão. Grabovoi. Então, eu sei lá como me identificar agora, viu? Mas eu sei que o Não, mas é importante porque aí, é a ajudar gente as tava falando pessoas. numa live também esses dias, que a gente acaba tendo esses moldes da sociedade, né? E a gente tá entrando numa nova era com essa transição aí que tá acontecendo, né? A transição planetária. E Hum. tem muitas coisas que estão mudando, né? A própria quarentena veio trazer isso pra gente de informação. E a gente acaba se Aham. moldando, assim, né? Então, eu digo que eu estou. Quando eu era contadora, eu estava contadora, mas não preciso ser só contadora, eu posso ser muitas coisas, né? Porque a Com gente é livre certeza. para fazer o que a gente quiser e pra gente ser quem a gente quiser, né? E eu acho que a É gente tem que buscar tudo verdade. que a gente se sente bem mesmo, tudo que o nosso coração pede, assim, a gente tem que ir atrás e tem que buscar, porque tudo são próprias curas nossas também internas, né? Muita Sem não, dúvida. todas as informações que a gente acaba trazendo para nossa vida é sempre para algum detalhe na nossa própria vida. Depois é o outro. Primeiro é a gente, né? Sem dúvida. A gente busca se tratar, né? Acho que, por exemplo, conheço muitos psicólogos e psiquiatras que eles foram para essa área porque eles tinham problemas importantes nessa área, né? Eles precisavam se descobrir, tiveram abusos na infância de diversas formas e acabaram entrando para este mundo e são excelentes profissionais hoje porque viveram na pele. Eu acho que tenho bons resultados com a quiropraxia porque minha coluna é ferrada. A minha coluna é ferrada por dois motivos. Uma por causa da genética. A coluna da minha mãe é uma desgraça. A do meu irmão também, a minha também. Nós temos uma doença que chama doença de Schauerman, que ela acelera o desgaste articular. É um problema juvenil já, na infância começa. Isso Tu são veio genes. treinado para fazer isso que tu faz hoje, então, Kleber. Nada por acaso Exatamente. nessa vida, né? E aí arrebentei a coluna lá no tombo, e aí acabei conhecendo o quiropraxista e sinto as dores na pele. Então, eu já passei por tantos profissionais, eu faço cliente oculto em tudo que é lugar. Se eu vou viajar para qualquer país, qualquer lugar, eu vou lá e marco uma sessão de quiropraxia com, às vezes, um, dois, três quiropraxistas. Eu não Legal. conto que eu sou quiro, vou lá, ouço toda a história, vejo como eles explicam, como eles tratam, e Ah, muitas isso é vezes vou ótimo. embora. Eu vou embora sem contar que eu sou quiropraxista. Mas quando o cara é muito bom, eu falo, olha, desculpa não ter te falado, mas eu também sou quiropraxista e tal. E ainda peço na cara de pau para ficar observando eles trabalharem. Que nem eu fiz em Barcelona agora. Mas eu Eu acho que isso não fui, poderia ser uma coisa. Isso não tem que ser uma coisa limitada, né? Eu acho que quanto mais claro, pessoas se importarem em ser melhores profissionais, não existe isso de vai roubar minha técnica, vai roubar a minha ideia, vai não sei o quê. Não existe concorrência. Concorrência existe na 3D. Né? Então a gente tem é, que entender que quanto mais pessoas melhores, mais capacitadas, melhor. claro. Eu acho que a gente não precisa se preocupar em ser melhor do que ninguém. Acho que a gente É, tem que se preocupar em ser melhor a cada dia, né? melhor Cada do que a dia a gente gente mesmo, né? é melhor do que a gente mesmo. Então, cada dia a gente tem que estar melhorando aí os nossos conhecimentos, se puxando para fazer o melhor pelos nossos pacientes, porque para mim não tem nada mais gratificante do que ver os resultados, né, Ju? Eu tô E com... Eu, Chega. eu só ia comentar para complementar o que tu tinha falado, que nem tu falou assim, os psicólogos e os psiquiatras. Eu tive, na última turma que eu fiz, três médicos. Uma delas era psicóloga no meu curso. E eu achei isso incrível, porque as pessoas elas estão buscando mais técnicas, né? E se abrindo também para essa parte mais holística, né? Mais quântica. Uhum. E a medicina começou a se abrir muito para isso. E eu acho que sempre, que nem tu falou, tu busca às vezes, não só com conhecimento, eu acho, até para tua própria Para mim, ajuda, né?
Porque sem tu deve ter dúvida. os teus. Deve ter, não. Eu já vi tu falando que tu tem os teus funcionários não, né? Os teus parceiros aí de trabalho e um atende o outro, né? Então, Uhum, toda vez que a gente vai ser atendido por um outro profissional, a gente sempre agrega alguma coisa na nossa vida, porque cada um tem o seu detalhe especial, né? E exatamente. eu, como terapeuta, eu sempre busco também ser atendida por outros terapeutas com outras técnicas para poder me aprimorar. E o próprio Hum, psicólogo, ele também tem o psicólogo que claro, ajuda ele, o psiquiatra que ajuda ele. precisa. Então, acho que isso tudo faz Uhum, parte, a gente precisa se agregar mesmo. É isso aí. né? Mostra que a gente é bons profissionais. Pode Uhum. continuar. Eu Não, ativei até, já que eu tô com a palavra, ativei ali os comentários, pessoal. Quem pode. quiser fazer alguma pergunta pro Kleber, fica à Tá. vontade. Eu lembrei agora que você falou do teu trabalho. Que saudade do teu trabalho, né? Porque eu fiz os atendimentos contigo também. Muito bom, poxa vida. Você precisa voltar aqui. Você faz online, por acaso? Eu faço, então, o que eu mais tô fazendo é online hoje em dia, sabe? Tá. E a Não quero quarentena até marcar. trouxe bastante isso para as pessoas, então me facilitou a vida, porque como eu trabalho bastante com energia, né, e essas coisas assim, não tem espaço-tempo. Então, eu não preciso Uhum. estar fisicamente. Claro que a pessoa gosta às vezes de ser atendida fisicamente, né, porque tem o toque, as pessoas ainda são físico. Mas eu faço muito atendimento à distância, mais fácil Então, foi inclusive hoje muito em bom. dia. As pessoas me buscam muito para fazer leitura. E é isso, então, tipo, se tu quiser marcar, a gente pode marcar. Quero sim, com certeza. Pena que não dá para marcar uma sessão de quiropraxia online também, né? Pois é, então. Mas daí vai me forçar quando eu for visitar minha família aí, daí eu vou e tu me ajusta. Até porque eu já te falei que eu estou precisada. Estarei te aguardando para tu fazer a tua geometria e balanceamento nesse corpinho, né? Tá Então, precisando, vamos ver se meu. eu não tô toda torta renga de novo, né? Que eu acho que sim, né? Eu andei me olhando, me observando no espelho. Hum. Esses dias eu vi que eu tô já desalinhadinha. Tudo bem, a gente vai resolver isso. Nessa quarentena, o pessoal tá ficando muito sentado no sofá, jogado, no celular. Isso só é bom para o quiropraxista, pessoal. Eu não parei nem um dia, viu? Então vocês cuidem da postura, cuidem da boca, porque estão tudo ficando mais fofinhos aí, comendo um monte de porcaria. Então, vão fazer exercício em casa, vão olhar vídeos interessantes no YouTube sobre como manter sua postura, sobre como se alongar, sobre como melhorar a saúde, né? Então, Olha, quem deu uma e não passada aí pode na entrar na live, preguiça, Dr. né? Minuzzi. Que o não, ai, não tenho como, isso é tudo conversa pra boi dormir, né? Tipo, ontem era 10h30, era 22h33, só pra ser mais específica, eu com os meus números repetidos do dia. Eu fui correr, era 22h33, porque eu senti que meu corpo precisava, entendeu? Se a gente fica só trabalhando, ainda mais em casa, né, agora. Então, Sim, eu sei senhora. correr. Desse horário não tem ninguém na rua, nem coronavírus me pega, entendeu? Aqui, ó, põe a máscara e vai viver a vida, Eu né? fiz isso, coloquei a máscara e fui correr. Eu não sei, mas Curtindo a natureza, inclusive, né? eu acredito muito que tem que dar uma liberada verticalmente, né? Porque É. se a pessoa está no grupo de risco, se ela tem problemas, fica em casa. E que os outros, quando saírem, saiam de máscara. E se você tiver alguém de risco em casa, né? Se afaste, vá para outro lugar ou não saia de casa também. Mas eu acho que não dá para manter tudo isso parado, porque daqui a pouco o pessoal vai morrer de fome, né? De Na verdade, sempre tristeza. morreu, né? Mas antes não era noticiado. Agora, Não, agora tá fogo, viu? O pessoal tá ficando né? muito deprimido. Tá Mas assim, ó, a acontecendo vitamina D suicídios. é uma das coisas mais importantes, né? Então, tipo, manter a galera presa, enclausurada em casa, sem pegar um sol, sendo que o nosso país é tão abençoado por Deus, justamente por isso, sabe? Eu acho que Verdade. as pessoas levam às vezes muito ao pé da letra, assim. Acho que tem que abrir um pouquinho A mente aí, eu também acho. né? É isso Kleber, aí. olha só. Fala, minha querida. Eu espero que é que eu botei carregar aqui, isso aqui não aparece pra mim se tá conectado o carregador ou não. Eu queria que tu, antes da gente terminar a tua live, contasse sobre o teu projeto incrível que tu criou, que eu achei lindo, lindo, lindo. Não sei se tu tem mais alguma Hum, coisa que tu queira fazer, hum. falar. Deixa eu até colocar meu óculos aqui, ó. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta que eu não peguei. Se alguém quiser fazer pergunta, gente, faça, se tem alguma dúvida. Ó, Sobre o projeto,
O Ações Solidárias? Isso! O projeto das doações, Ah, achei muito bacana da tua parte. então, o que que acontece, Ju? Eu sempre acreditei que a gente precisa doar. Até porque o universo ele manda de volta, né? E aí eu fiz um curso com um coach que chama Paulo Vieira, que muita gente deve conhecer, e lá ele falou que a gente tem que doar de 5 a 10% do que a gente ganha por mês. E eu faço isso. Então, no mês anterior eu vejo quanto que entrou de receita e eu já tenho pelo menos 5% para doar. E aí eu ajudo creches, eu ajudo todo mundo que está na sinaleira, porque pô, se o cara está ali jogando bolinha no semáforo, cara, tá difícil para quem tem estudo conseguir emprego, imagina para ele, né? Ele tá ali divertindo as pessoas pelo menos, não tá roubando, mas ele precisa comer. Então eu vou distribuindo mesmo, né? E aí eu conheci um rapaz numa sinaleira que chama Matheus e ele estava vendendo bala. E ele colocou lá assim no escrito da bala que ele estava vendendo a balinha para realizar o sonho de abrir a própria empresa dele. E eu achei legal, que lá eu dei R$ 100 para ele, porque estava no budget da minha doação, e ele me abençoou assim. Até eu parei e falei, cara, me diz que empresa é essa que você quer abrir? Ele falou, é uma empresa de lançamentos digitais, de lançar pessoas, lançar produtos e tudo mais. Eu falei, cara, tu conhece o Érico Rocha, por acaso? Não sei se tu conhece, mas que faz aquela fórmula do Claro, lançamento, claro, Eric foi quem trouxe, inclusive, para o Brasil essa essa teoria toda aí metodologia. do marketing digital. E um dia antes, Ju, eu tinha comprado o curso Fórmula de Lançamento do Érico Sim, e paguei R$ 7.500 porque eu estou começando alguns produtos digitais, eu tenho várias coisas para vender online aqui que eu quero fazer. show. E aí, domingo eu comprei o curso e eu abri aquele troço, falei, meu Deus do céu, quando é que eu vou conseguir fazer esse curso, né? E aí, na segunda-feira, eu conheci o Matheus, que me disse que gostaria de fazer isso. E quando eu perguntei para ele se ele conhecia o tal do Érico Rocha, ele falou que ele estava na sinaleira juntando dinheiro para comprar o curso. Eu Não, o falei, universo cara, é muito, muito legal, né? Ele faz assim olha com o as pessoas. universo. Eu falei, cara, não é possível. Eu comprei esse curso aí ontem. Aí dei o meu Que máximo! Essa parte da história eu não sabia. Eu acompanhei lá no teu story, mas não peguei tudo. Que então, massa! aí eu dei o meu cartão para ele, ele trabalha lá correndo e ele trabalhava de terno, de camisa social, às vezes de gravata entregando bala, né? E aí dei o cartão para ele e apareceu na clínica aqui depois todo suado, coitado. Tava um calor danado. E aí a gente conversou na segunda-feira. Quarta-feira ele já tinha abandonado a rua e estava trabalhando comigo. Hoje, isso deve ter uns 2 ou 3 meses, tá? E eu divulguei um pouco dessa história e as pessoas começaram a interagir, começaram a achar bacana. E aí eu comecei a divulgar um pouco das ações que eu faço, que eu já fazia, simplesmente porque eu vi que a gente conseguia ter engajamento das pessoas, mais pessoas ajudando outras pessoas. Então eu comecei a mostrar a fulana que eu ajudo aqui, a creche que eu ajudo lá, e a gente conseguiu muita coisa legal. Nós Eu vi, conseguimos. achei super bacana. E a tua própria, a tua clínica também, vocês fazem várias, volta e meia vocês fazem, né? Tipo, até tal dia, atendimento, daí ganha desconto em tal Uhum, coisa, tu traz um brinquedo, tu traz não sei o quê. Vocês estão sempre ajudando, né? Eu acho isso muito fantástico. Parabéns isso é mesmo aí pra importante. vocês. Isso é Obrigado. muito, muito lindo. Valeu. Então, daí o Matheus é um cara que veio, tem uma veia empreendedora muito grande. Hoje ele é meu sócio, a gente abriu uma empresa, a gente está criando um monte de conteúdo, já criamos loja digital, lançamento de produtos, Que e hoje legal. nós já estamos em 5, somos 5 sócios na empresa, Olha que legal. já temos uma sala comercial, a gente já está reformando lá, as coisas aconteceram Decolou. assim, ó, numa velocidade incrível, né? Então, quando a Então a gente gente, ajuda, Deus ajuda também, né? sem Essa dúvida, troca aí é incrível. a gente só não precisa ter pressa, É, né? A gente tem que estar fazendo tudo certo. O segredo do sucesso é fazer bem feito e certo versus tempo, né? Eu li um livro uma vez, da Cabala, que dizia que o poder do diabo é o tempo. Eu achei incrível isso. Por quê? O único poder do diabo é o tempo. Porque às vezes a gente fez uma coisa errada lá alguma vez na vida, né? E ok.
E aí a gente está fazendo tudo certo, 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 e daqui a pouco dá uma M na nossa vida. E a gente fala, poxa, estou fazendo tudo certo, como é que deu errado, né? Aí a gente já desanima e tal. E daí depois você faz coisas erradas e dá certo. Então, eu li no livro de Cabala que o poder do diabo é esse. Tu está fazendo tudo certo, mas ele pega a reciprocidade da caca que você fez lá e traz para esse momento só para te ferrar. Aí você está fazendo tudo errado e aí ele pega a reciprocidade do momento que você estava bom e coloca aqui. É uma coisa louca, né? E Eu parece falei, que às vezes tem até uns testes, né? Tipo, pra ver se... teste. E daí eu falei, então tá bom, vou fazer só coisa certa mesmo. Não vou azar desse diabo dos infernos aí. A lei do retorno é justíssimo. Lei do retorno. Porque tudo é Então, energia, né? Não tem como. É que nem aquela frase, ou tu vibra no ódio, ou tu vibra no amor. Não tem como vibrar nas dois ao mesmo tempo. exatamente. Então, quanto mais no amor a gente vibrar, melhor pra todo mundo, não só pra gente. Aí, ó, entrou uma paciente agora, a Mariana, aí. Essa é cabalista também. Eu sei que ela Olha gosta da que legal. cabala, né? Então, Que dessas massa. coisas ela entende. Então, acho que tem que fazer tudo certo, né? Versus tempo. Então, a gente criou esse projeto Ações Solidárias, onde a gente mostra alguns dos nossos projetos, algumas das coisas que a gente faz. Ó, a Mari aí. E o Matheus, por ter vindo ali da rua, ele veio com uma veia assim, empreendedora de querer ajudar as pessoas. Então, a gente criou um projeto para ajudar moradores de rua a empreender, né? Ao invés deles ficarem pedindo esmola, a gente ia lá e montava uma banquinha para eles, pegava uma caixa de papelão, escrevia uma plaquinha assim, me ajude a... Olha a Barbieri ali também, querida. Então... Ai, linda! Amo, 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 amo. Aí, Ju, a gente escrevia ali na plaquinha, me ajude a viver com dignidade, e comprava umas balinhas, os doces, incenso, pano de prata, a gente colocava lá para vender. E o É o cara que ganhava... famoso não dar o peixe, é ensinar a pescar. Porque Exatamente. trabalho é uma coisa muito nobre na nossa vida. Com certeza, né? O trabalho dignifica a pessoa. A alma, né, também. Então, olha que interessante. Um desses caras, o Francisco, ele disse que ele não queria mais viver. Não tinha o que fazer da vida, ele estava perdendo a força nas pernas e queria se matar. E ganhava 15 a 30 reais de esmola por dia, tá? E a gente criou a banquinha para ele. O cara começou a ganhar 200 reais por dia. E enlouqueceu, ficou feliz da vida e começou a se sentir útil e começou a Não, divulgar. pra te ver como às vezes só falta um incentivozinho, né? Claro. Então, né, isso tudo é muito importante. Aí a gente ajuda bastante uma creche que tem 210 crianças. E cada situação que aparece, né, eu aproveito a oportunidade. Tem pessoas que falam assim, eu não sei como ajudar. Porra, meu, abre o vidro do teu carro quando alguém pedir dinheiro e ajuda ele. Pergunta o que ele está precisando. As pessoas têm medo, né? Eu já vi várias cenas, às vezes. E, ó, Até dentro do meu carro... As pessoas têm medo, às vezes. Eu tenho... Pois é, então, eu tenho kits de higiene dentro do carro, né, embaladinho. Eu tenho alimentos não perecíveis. E daí, cara, eu paro na esquina e dou mesmo para eles, né? É importante. Eu não dou dinheiro, eu dou comida, dou ideias e dou incentivos. Isso aí, tem já um tá grupo ótimo. em Porto Alegre, acho que até uma vez tu doou pro grupo, né? Tu viu botar, antes de tu criar esse grupo aí teu, Ações Solidárias, né? Tu me procurou uma vez porque tu viu que eu tinha um grupo também em Porto Alegre e vocês doaram várias coisas, não foi? Comida, né? Então, a clínica os fazia... articuladores do bem, que a gente saía... Isso. Na verdade, o grupo existe, né? Eu que não tô mais em Porto Alegre, não tô participando, mas a gente saía uma vez por mês para entregar comida. E eu dizia isso muito para as pessoas que participavam com a gente, né? Que a importância de não só dar comida ali e deixar que vão embora. Eu gostava de trocar ideia, de conversar com eles, sabe? Tipo, de dar uma história deles. Né? Por exemplo, chega alguém te vendendo pano de prato. 6 panos por 10 reais. O que você não vai comprar? Compra, porra. Ajuda a pessoa, né? Não, e pano de prato a gente sempre precisa. Você precisa. Não dá de presente, já faz uma outra pessoa feliz. Claro, a pessoa fala assim, eu não sei como ajudar. Super fácil ajudar. Em cada esquina tem uma oportunidade de você ajudar alguém. É muito fácil. Não, e outra, às vezes não precisa ajudar com
dinheiro, né? É essa própria coisa, assim, de olhar pra pessoa, dar um sorriso, né? Perguntar como é que ela tá, às vezes só dá um chameguinho aí pra pessoa na rua e ela já transforma a vida dela, o dia dela. Sem dúvida, é verdade. É só dar um pouquinho de atenção, né, que eles precisam também. Agora entrou um paciente aqui, o Ayrton, ó. O Ayrton é nosso parceiro em algum dos projetos. Nós vamos reconstruir uma casinha da dona Lúcia, que o vendaval destelhou tudo. Então, entraram as minhas arquitetas com o projeto, voluntária. O Ayrton, meu paciente aí, vai doar as telhas. Uma outra vai doar a parte do piso, outro paciente vai doar esquadrias. A gente ia começar o projeto, veio o coronavírus, então tudo parou. Mas agora a gente já vai voltar. Nós conseguimos dentistas para colocar dentadura em alguns moradores de rua. Conseguimos padrinhos e madrinhas para algumas famílias. E assim vai nosso projeto, né? Então ajudar é muito fácil. No mundo não falta dinheiro, falta consciência e empatia. Exatamente. Né? E daí, se a gente começa a se ajudar todo mundo, as coisas vão bem melhores. Sozinho tu vai longe, mas juntos nós vamos muito mais longe. Muito mais, né? É verdade. Né? Uhum. Então tá, quero te agradecer. Eu vou prazer. Porque eu tô preocupada com a minha bateria aqui. Eu não sei se conectou, se não conectou, porque não aparece. Eu tenho medo de perder, de não conseguir salvar a live. Eu, Ayrton. Mais alguma dúvida sobre a coluna aí que eu possa te ajudar? Então, eu acho que foi o que eu queria passar para as pessoas, né? Um pouco mais essa técnica tu conseguiu, né? E quero que tu deixe, quem sabe, o recado se alguém quiser ajudar, né? No Ações Solidárias também. Eu vi que tu fez um Instagram, né? Ou as pessoas te chamam inbox aí, ou acessa lá o Instagram. E qualquer pode forma. fazer doações. Tem gente, às vezes, que não gosta de aparecer, né? Tu sempre mantém esse oculto aí de quem quer doar e não quer aparecer. Tenho vários pacientes que doam e eles não querem aparecer, mas eu queria que eles aparecessem, porque isso incentiva. Aí vou lá, tiro a foto mesmo e posto. Então, mas... sabe que eu observo, às vezes, em outros Instagrams, assim, que até ontem apareceu isso pra mim, que gerou uma polêmica, né? Ai, tu doa e tu, né? Tipo, pra pessoa lá. Ai, tu doa lá e tira foto com o pobre, não sei o quê. Cara, mas tem que mostrar mesmo. Hoje em dia a gente tem tecnologia pra passar informação pras pessoas, porque às vezes 5 pessoas viram isso, se comoveram e viram que elas também podem ajudar. Agora, se tu não mostra, não é tipo, estou me mostrando que estou fazendo bem para outra pessoa. Não é isso. É incentivar as outras pessoas a multiplicar essa boa ação. Eu vejo com esses olhos, pelo menos. Eu também. Não tô nem aí porque estão falando. Antes, eu passei anos do ano sem mostrar. É que nem a história do sucesso. Tu quer ter sucesso, ó, fecha os ouvidos, sente com o e coração e vai. Faz o que tá no teu coração mesmo. O que você acredita que é certo, vai lá e faz. Né? É isso aí. Então tá, então, gratidão. Obrigado pelo convite aí. Muito bom falar contigo. Assim que der, vou lá me ajustar. E tu também, eu vou agora pegar esse site, essa dica aí. Vou ver se eu acho alguém aqui também pra me ajudar. Perfeito. E se alguém quiser seguir... aí, né? Ó, se alguém quiser seguir o @ações solidárias, tá? Tem algumas das coisas que a gente faz lá. Se quiserem ajudar de qualquer forma também, com doações de qualquer coisa. Se quiserem o contato da creche que a gente ajuda, eles precisam muito, porque são 210 crianças. Que eles dão... O Kleber é super transparente, assim, tudo que vocês recebem, vocês mostram mesmo que vocês doam, né? Tudo bem certinho. A gente tira foto, a gente recebe, tira foto e mostra que tá passando. E faz vídeo, faz festa, né, Kleber? Exatamente. É isso aí. Então tá. Então tá, guria. Beijo pra ti. Gratidão pela participação das pessoas também. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. E que o dia de todo mundo seja maravilhoso e que a gente possa viver esse resto de semana também de uma forma bem leve. Tá? Beijão. Te cuida. E te comporta. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, galera.